Se você acessou a internet em qualquer momento no dia de hoje, você deve ter ouvido falar da possível compra do Twitter pelo Elon Musk. Compra essa que seria negociada hoje pela manhã e que há 20 ou 30 minutos atrás acabou de ser confirmada pela mídia. Ou seja, Elon Musk não só se tornará o acionista majoritário do Twitter, mas sim vai deter a totalidade das ações ordinárias da empresa e efetivamente, se der cumprimento ao seu plano outrora anunciado, vai fechar o capital do Twitter. Se você tem interesse em saber exatamente como foi feita essa operação no sentido jurídico dela, né, com base nas informações públicas que temos na data de hoje, ressalvando que esse vídeo é gravado no dia 25 de abril, às 5h15 da tarde, ou seja, a operação acabou de acontecer 20 ou 30 minutos atrás. Se você tem interesse em entender justamente como tudo se deu, bom, vem conosco nesse vídeo. Um pouco do contexto da operação sobre dessa compra, o Elon Musk ele tinha e no final do mês entre o mês de março e abril, ou com um pouco dessa operação iniciando lá em fevereiro, adquirido 9,1% das ações do Twitter de diversas formas. Ele foi lá e adquiriu diretamente com os acionistas e alcançou a quantia nem um pouco subestimável de 73 milhões 115 mil e 38 ações no total do Twitter, tendo uma participação que inicialmente fora informada de 9,2%, mas que equivale na prática a 9,1%. Elon Musk fez tweets, fez anúncios disso depois que essa informação se tornou pública e disse que ele faria uma oferta para compra total do Twitter e fechamento do capital, e que se essa compra não obtivesse sucesso, ele repensaria sua posição como acionista da empresa. Detalhe que antes ele tinha sido especulado que com os 9,1% o Elon Musk faria jus a uma cadeira no Conselho de Administração. Essa promessa que existiu não foi concretizada e aí na sequência o Elon Musk faz essa proposta de aquisição total. E em juridiquês, ainda mais juridiquês americanizado, essa proposta é o que a gente chama de hostile takeover, né? Ou parecida com hostile takeover no sentido de que o Musk ele vai lá e compra um investidor externo da empresa até então, né? Tinha acabado de adquirir uma participação, mas até então era um investidor externo e ele vai lá e assume controle da sociedade por meio da compra das ações, pagando um prêmio sobre essas ações. Essa tentativa de hostile takeover trigou, né, fez acontecer um gatilho muito interessante, que é o tema do nosso último vídeo, que são as Poison Pills. Né? Então, o Conselho de Administração ele apresentou e aprovou um Shareholders Rights Plan, no qual, se qualquer pessoa se tornasse o sócio, o beneficial owner, de mais de 15% das ações do Twitter, o Twitter faria com que esse plano se executasse, né, tendo esse plano de duração de 1 ano, do qual, essencialmente, o Twitter dobraria o seu capital social e todo mundo, nesse mundo inteiro, menos o Elon Musk, poderia comprar essas ações por metade do valor de mercado. Então, a ideia é que se alguém chegasse ou ultrapassasse esse percentual, o Elon Musk efetivamente não ia ser o controlador, porque todo mundo ia poder comprar de forma descontada as ações do Twitter, de forma que ou seria muito caro ele continuar comprando, ou seria simplesmente uma vitória de pirro. Ele compraria as ações, mas não se tornaria o controlador. Só que o Elon Musk foi muito além e fez essa oferta pública de aquisição da integralidade das ações do Twitter, pagando 54 dólares e 20 centavos. À época se especulou se isso seria um esquema de pump and dump, se seria manipulação de mercado, se o Elon Musk de fato faria valer a sua palavra. Até porque o valor termina em 4,20, é uma piada conhecida que eu não preciso mencionar nesse vídeo. E, enfim, discutiu-se, né, se essa oferta pública era séria, muito embora o Elon Musk fez um filing na SEC, então ele protocolou os documentos lá na SEC e de tal forma que, embora fosse uma oferta não vinculante, ele estaria disposto a pagar 54 dólares e 20 centavos para cada uma das ações do Twitter. Esse valor de 54,20 ele representa um prêmio de 54% sobre o valor das ações cotadas um dia antes do Elon Musk começar a comprar as ações da empresa e representa um prêmio de 38% sobre o fechamento do dia 1º de abril de 2022. Né? Esse é o valor de referência.
Elon Musk fez nessa proposta, muito interessantemente, duas mensagens oficiais, né, comunicadas ao Conselho de Administração, as quais eu coloco aqui na tela, dizendo, eu vou traduzir aqui em tempo real, né, Brett Taylor é o chairman do Conselho de Administração. Eu investi no Twitter porque eu acredito que ele possui o potencial de ser uma plataforma de liberdade de expressão no mundo todo, e eu acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia funcional. Contudo, desde que eu fiz o meu investimento, eu percebi que a empresa nem conseguiria alcançar esse imperativo social, melhor dizendo, nem prosperaria, nem conseguiria alcançar esse imperativo social da sua forma atual, e dizendo que o Twitter precisa ser transformado para uma empresa privada, né? Já trata um pouco do que é o fechamento de capital do Twitter que deve acontecer. Como resultado, estou oferecendo a compra de 100% das ações do Twitter por $54,20, pagos em cash, em moeda corrente, em dinheiro. 54% de prêmio do dia sobre o dia anterior ao que eu iniciei o meu investimento no Twitter, e 38% de prêmio sobre o dia anterior ao anúncio do investimento, ao anúncio da compra, o primeiro feeling do Elon Musk. Essa oferta é o meu melhor e final, e se não for aceita, eu devo reconsiderar minha posição como um acionista. Twitter tem um potencial extraordinário, eu vou liberá-lo, assinado Elon Musk. Elon Musk também mandou uma mensagem, eu suponho que seja um WhatsApp mesmo, mas tá lá transcrita no site da SEC, dizendo o quanto segue. Como eu indiquei nesse fim de semana, eu acredito que a empresa deve se tornar privada para que eu consiga efetuar as mudanças que precisam ser feitas. Depois de diversos dias pensando sobre esse assunto, eu decidi que eu quero adquirir a empresa e torná-la privada. Eu vou apresentar uma carta de oferta hoje à noite, e será pública na manhã seguinte. Você está disponível para conversar, e existe a transcrição nesse mesmo documento do que seria o resultado da conversa. A oferta ela é a melhor e final, ele não vai jogar um jogo de vai e vem. Ele foi direto ao ponto final, é justamente o que ele quer, não há barganha, é um ótimo preço e os acionistas vão adorar. E se o deal não funciona, considerando que eu não tenho confiança na administração, nem acredito que ela conseguirá fazer a mudança necessária no mercado público, eu vou reconsiderar, eu deveria reconsiderar minha posição como acionista. Isso não é uma ameaça, simplesmente não é um bom investimento sem as mudanças que precisam ser feitas, e essas mudanças não vão acontecer sem que a empresa se torne privada. Meus advisors e equipe estão disponíveis para responder a quaisquer questionamentos, e vão existir mais detalhes nos protocolos públicos. Depois que você receber a carta e olhar, né, os feelings públicos, a sua equipe pode ligar para o meu family office com quaisquer questionamentos. E assim foi feita a oferta, e Musk protocolou no site da SEC que desejaria comprar o Twitter. Mas essa proposta não foi levada muito a sério, né? Primeiro, ela trigou as Poison Pills, e em segundo, questionou-se muito fortemente se o Elon Musk seria capaz de pagar essa quantidade em cash, como ele anuncia. Acontece que na última semana, no dia 21 de abril de 2022, Elon Musk aditou a sua proposta de compra para providenciar informações financeiras de como ele conseguiria o dinheiro para pagar em cash o valor do Twitter. E é muito interessante, ele menciona nesse editamento que o Twitter não tinha se posicionado ainda sobre a sua oferta, e que, para esclarecer a situação, ele tinha ido atrás de diversos bancos e obtido commitment letters, então cartas de compromisso do banco, dizendo que forneceriam o valor suficiente em cash para que ele fizesse essa compra. Então, tratando aqui de financiamento, o Musk conseguiu um financiamento de até 46,5 bilhões de dólares, mais do que o necessário para a compra do Twitter, com base em um consórcio
liderado pelo banco Morgan Stanley. São, são três cartas de compromisso diferentes para financiar esse investimento. São três espécies de carta de compromisso diferentes. Existe uma Debt Commitment Letter, uma Separate Debt Commitment Letter e a Equity Commitment Letter. Vou tratar um pouco delas em mais detalhe agora, mas também sem muito detalhe porque não é como se eu fosse um especialista em direito bancário para entender cada um desses instrumentos. Mas eu posso falar o que aconteceu. Então, o sindicato ele é chefiado pelo Morgan Stanley. Ele tem como partícipes o Bank of America, o Barclays Bank, MUFG Bank, BNP Paribas, em duas formas societárias diferentes, e a Société Générale, que envolve alguns bancos, inclusive o Banco Mizuho, que vai contribuir com a parte significativa do investimento. Deixo aqui na tela para vocês acompanharem os valores, mas eu falo aqui, né? O Morgan Stanley seria responsável aproximadamente 27% do funding necessário, 20% Bank of America e 20% o MUFG, 5% BNP Paribas, 3,5% Mizuho e pouco perto de 2% a Société Générale. O empréstimo, além de liderado, seria também administrado pelo Morgan Stanley e ele como posso falar, colateralizado, ele é guardado, ele é feito contra, ao mesmo tempo, a empresa X Holdings One Incorporation, a X Holdings Two Incorporation e as ações da Tesla. Preciso explicar aí o que isso quer dizer. Essa X Holdings One Incorporation, ela acabou de ser registrada lá no estado de Delaware, que é o estado preferencial para esse tipo de... Nos Estados Unidos, praticamente todas as empresas são registradas em Delaware, porque além das vantagens tributárias, é muito rápido registrar. Ela teve seu registro feito no dia 19 de abril, na forma de uma incorporation, né, de uma sociedade anônima. A melhor tradução é essa. E a X Holdings no mesma data, da mesma forma. Pesquisa no site, eu descobri que tem uma X Holdings 3 da mesma data e que tem formato de sociedade limitada, de LLC, Limited Liability Company, mas ela não está envolvida na transação, aparentemente, não posso garantir. O Musk, de alguma forma, incorporaria seu patrimônio nessas duas ex-empresas, né? E lembrando que o Musk é o detentor da SpaceX e do site www.x.com também, que tinha sido usado lá atrás, da era do PayPal, ainda é de propriedade do Elon Musk, ele gosta do X e é natural que ele criasse uma holding com esse nome. Agora, não se sabe, aí seria altamente especulativo falar se o Musk vai transferir de fato todo o seu patrimônio da Tesla, da Neuralink, da Company of Boredom, qual que é o nome daquela outra empresa? De todas as empresas da rede do Musk para essa nova empresa. Não é certo se ele faria isso, eu até acho difícil, mas é curioso. O que foi feito. É certo que ele precisou abrir as empresas e aí conseguir as commitment letters dos bancos contra valores dessas empresas. Então, são as empresas que figuram como tomadoras de empréstimo e que seriam responsáveis pela operação. E aí tem algumas configurações societárias que podem acontecer, né? Essas empresas podem ser aquilo que parece com as SPACs americanas, as Special Purpose Acquisition Companies, que são empresas, grosso modo, feitas para fazer a compra de uma outra empresa. O regime das SPACs ele é bem específico. Pelo que eu verifiquei, não são, mas é só essa ideia de que ele vai lá, incorpora o capital em uma estrutura societária específica e com essa estrutura ele adquire a participação no Twitter. Não saberia explicar agora, sem mais informações públicas, porque são duas, e também porque existe essa terceira no formato de LLC, de sociedade limitada, que foi incorporada na mesma data. Elas contam com Elon Musk como a parte responsável pelo registro e como presidente. É interessante isso. Bom, os empréstimos eles foram feitos também grosso modo com
com duas taxas de juros diferentes. Uma delas é SOFR mais 4,75%. Então, eu tive que pesquisar aqui, mas é uma taxa que chama Secured Overnight Financing Rate. E essa é a taxa normal que é aplicável. Tem todo o esquema de pré-pagamentos, pagamentos e resolução da dívida. E existe uma taxa que também para resolução imediata do empréstimo, que é ABR, Alternate Base Rate, mais 3,75%. Não tenho capacidade alguma de opinar sobre exatamente o que elas significam. Os valores de empréstimo, eles foram divididos mais ou menos da seguinte forma. Soma aqui 19,5 bilhão, 22,5 bilhões nessa Debt Commitment Letter, que é a carta principal. Existe a Separate Debt Commitment Letter, que é feita particularmente com base nas ações da Tesla como colaterais em 12,5% de empréstimo, e a Equity Commitment Letter de mais 21 bilhões de dólares americanos contra o valor das holdings, né? Então contra ações e os valores da X Holdings 1 e X Holdings 2, que são empresas que eu estou especulando que vão incorporar partes significativa do patrimônio do Elon Musk, para que faça sentido essa compra. E aí o Musk ele junta o dinheiro e o valor é pago em dinheiro. Então a gente passa para a última fase dessa explicação. Então, ok, teve uma oferta inicial, ela foi alterada para incluir os compromissos bancários necessários e, ao que tudo indica, já saiu na Forbes, saiu em outros sites, a operação foi fechada nessa tarde. Agora, o que ela implica para o futuro do Twitter e como as partes estão vendo um pouco essa situação, né? O que ela implica do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista social, posso só elocubrar aqui, mas do ponto de vista jurídico, a consequência primária é muito clara. O Elon Musk vai fechar capital. Então, significa que ele vai pagar 54 dólares e 20 centavos para cada ação que flutua no mercado do americano, que são do Twitter, e 54 dólares e 20 centavos para as ações dos acionistas singulares, né? Então aquele grupo de investidores, tal pessoa que tem ações, os fundadores, tudo mais, todo mundo recebe esse dinheiro e aí passa a ser uma empresa não listada em bolsa, o processo que a gente chama de delisting. O delisting normalmente acontece quando a empresa declara falência ou, em alguns casos, como parte de uma recuperação extrajudicial, por assim dizer, a empresa fecha a capital, reestrutura as operações e lança e abre o capital de novo. Isso aconteceu em alguns casos com sucesso. Esse é um delisting raro, muito raro, assim. De que um acionista particular compra de forma externa, faz esse hostile takeover e decide tornar o Twitter privado. Uma empresa privada ela é uma estrutura mais opaca do que uma empresa listada. A opacidade se refere tanto às declarações que a empresa precisa fazer quanto às decisões internas, né? Então, a empresa listada ela precisa ter um departamento robusto de relações com investidores, declarações periódicas, cada uma das coisas que ela faz é de forma pública. E aqui no Brasil, em particular, elas são muito caras, né, essas estruturas, por isso que é muito raro ter. Mas elas têm um nível de governança maior do que uma empresa privada. Muito curiosamente, o Elon Musk argumenta que o que ele precisa fazer no Twitter exigiria que a empresa se tornasse privada, não mais listada. E isso é um grande paradoxo na minha cabeça, porque ele prefere uma estrutura com uma governança mais fraca, com muito mais opaca, ou seja, opaco é o oposto de transparente, muito mais opaca para fazer mudanças que supostamente ajudariam a sociedade, ou como uma empresa não listada seria melhor do que uma empresa listada, transparente, no quesito regulação da liberdade de expressão, que é o tema tão caro ao Musk. Eu fico me perguntando nisso. De qualquer forma, Elon Musk fez um statement, publicou um statement no seu Twitter que ele deu à imprensa, e eu coloco aqui na tela também, é notícia de agora há pouco, sobre os motivos e o que ele espera da aquisição do Twitter. Ele diz, né, a liberdade de expressão é a pedra fundamental do funcionamento da democracia. Twitter é uma cidade digital que importa onde temas fundamentais ao futuro da humanidade são debatidos. Eu também gostaria de tornar o Twitter melhor do que nunca ao melhorar os seus produtos com novas features,
tornando o algoritmo open source para aumentar a confiança, vencer os spam bots, ele tinha mencionado isso publicamente, que ele lutará contra os spam bots ou morrerá tentando, e a autenticação de todos os humanos. Essa é uma ideia muito boa, inclusive, a autenticação dos humanos, gostei muito. Twitter tem um potencial tremendo, eu espero trabalhar com a empresa e com a comunidade de usuários para liberá-lo. Bom, fica essa contraditoriedade entre o Elon Musk escolher uma estrutura mais opaca, deslistar a empresa da NYSE, da New York Stock Exchange, com a possibilidade dele realmente melhorar a governança, divulgar o algoritmo, né, que são um pedido assim antiquíssimo. Os algoritmos têm essa natureza de black box, de caixa preta, e requer-se muito que o código-fonte seja acessado pela sociedade. Enfim, fica esse paradoxo, as vontades do Elon Musk com a estrutura que ele escolheu. O que eu posso fazer agora é torcer pelo futuro do Twitter, porque é uma plataforma de comunicação global e que possui um efeito direto tanto na democracia dos países quanto no nosso dia a dia, e eu espero que tenhamos um futuro ótimo. Encerro esse vídeo mencionando que na sua entrevista da semana passada, um dia antes de abrir a Gigafactory que ele fez lá no Texas, o Elon Musk disse que se as pessoas desejam um futuro melhor, que elas o façam. Ele encerra a entrevista, né? Que as pessoas vão atrás de um futuro melhor. Depois de uma hora rebatendo críticas sobre as suas empresas, explicando qual que é a sua visão de mundo, ele termina com isso. Então, fica também uma missão para as pessoas que recebem as notícias para que façam algo com elas. E com isso eu me despeço, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você goste dos nossos vídeos. Espero também que esse vídeo tenha sido explicativo sobre o funcionamento dessa operação, e a gente fica aqui esperando quaisquer dúvidas e comentários. Um grande abraço.